livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, eu estive meditando nessa palavra já há bastante tempo, e o Senhor falou algo comigo, e eu estive pensando em como muitas vezes nós perdemos noites de sono, sabe? Eu, principalmente por ser jovem, às vezes tenho o privilégio de poder perder noites de sono por opção própria, mas muitas vezes nós perdemos as nossas noites de sono por conta de tribulações e outras coisas afins. Mas eu percebi que quando a gente passa uma madrugada acordado, não sei se vocês têm a mesma sensação que eu tenho, mas a cada hora que passa parece que a madrugada e a noite, a escuridão, ela apenas fica mais densa, e não parece que em momento nenhum vai surgir uma esperança, não parece que em momento nenhum surgirá a luz, não parece que em momento nenhum surgirá o sol, sabe? Mas acontece que repentinamente, de um momento para o outro, em questão de alguns minutos, toda aquela escuridão ela se esvai para um imenso clarão que é trazido pela luz do dia, sabe? E eu entendo que muitas vezes nossas dificuldades e nossas aflições que vivemos no nosso dia a dia, e hoje eu não falo só de coronavírus, mas eu falo de tudo aquilo que nos atormenta, que nos atribula, sabe? Aquelas coisas que Jesus disse que viveríamos na terra, mas disse que tivéssemos bom ânimo. Eu entendo que essas coisas elas servem muito para o nosso crescimento, sabe? E eu acredito que as dificuldades de alguma forma elas podem ser boas. E eu vou estar explicando para vocês porque o Senhor ministrou ao meu coração que as nossas dificuldades seriam boas para nós. O primeiro ponto que eu acho muito importante é que as nossas dificuldades forjam o nosso caráter. Elas transformam quem somos. E o que acontece é que nós costumamos ouvir que os melhores guerreiros têm o seu caráter forjado na batalha, e isso realmente é uma afirmação verdadeira se formos levar em conta que todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós sofremos no decorrer da nossa vida, seja ela sofrimentos físicos e emocionais, eles nos fizeram de alguma forma aprender com essa situação e crescer, sabe? Porque nós normalmente não nos rendemos diante dos problemas, mas nós tendemos a enfrentá-los, e mesmo que a gente não enfrente, em algum momento eles passam, a tribulação acaba, a tempestade acaba, sabe? E nós aprendemos com isso de alguma forma. E você vai falar para mim: Efraim, eu ainda não acho muito positivo como você sofrer dificuldade, mas eu vou falar: vai com calma, eu ainda tenho mais coisa para falar, sabe? Como eu disse, nós teremos dias de batalha, e Jesus disse para nós que no mundo teríamos aflições assim como ele teve, mas que nós pudéssemos ter bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. E quando ele faz essa afirmação, o que Jesus está dizendo é que nós também somos capazes de viver e de vencer essas tribulações, essas dificuldades que nos enfrentam a cada dia, sabe? E mesmo assim, se ainda não parece para você que existe algo muito positivo nisso, eu vou dizer para você uma frase muito famosa que deve ser levada em conta nessas situações. Depois dos dias de luta, vem os dias de glória, sabe? E o que acontece é que nós recebemos uma promessa de Jesus. Eu não sei se vocês vão entender o que eu vou dizer, mas o que acontece é que a partir do momento que Jesus nos encontra, note, Jesus nos encontra, não fomos nós que encontramos Jesus, porque Jesus nunca esteve perdido, sabe? Quem estávamos perdidos éramos nós. E a partir do momento que Jesus nos encontra, nós passamos a entender um propósito maior pelo qual vivemos. E Jesus passa a ser a nossa promessa, ele passa a ser o nosso propósito. Então, se vivemos dias de luta, eu acredito que precisamos crer na promessa, e a nossa promessa é Jesus. Mas o que acontece muitas vezes é que nós, mediante a tempestade, como os discípulos de Jesus passaram, se você for ler em Mateus 8, do 23 em diante, se eu não me engano, eles passaram por uma dificuldade tremenda, eles estavam atravessando o mar à ordem de Jesus, porque eles precisavam chegar ao outro lado. E o que acontece é que no meio do caminho uma tempestade se forma ao redor deles e eles ficam desesperados, porque eles não sabiam o que fazer, e para eles era evidente que o barco deles naufragaria, sabe? Mas a questão que eu quero falar para vocês hoje é que eu gostaria que vocês entendessem
que Jesus, Ele está no nosso barco, sabe? É necessário que nós voltemos os olhos para a nossa promessa, que é Jesus. Entenda que se você olha para a tempestade, quanto mais você se vira para ela, se volta para ela, parece que a eficiência de ter Jesus no nosso barco diminui, sabe? Parece que Jesus não seria capaz de nos livrar de toda aquela situação. Mas quando você faz o contrário e volta os seus olhos para Jesus, a sua promessa que está no seu barco com você, o que acontece é que a tempestade ela parece cada vez menor, até o momento que você olha para Jesus e se pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque quando você olha ao redor, sua tempestade já não existe mais e você está vivendo sua promessa, sabe? E o que eu quero que vocês entendam como promessa é o seguinte: eu vou levar vocês a um tempo muito antes de Jesus. Os israelitas eles foram libertos do cativeiro egípcio por Moisés e por Deus, claro. E eles passaram 40 anos no deserto vagando. E o que acontece é que um dia eles chegaram perto da terra prometida, sabe? E eles enviaram 12 espias à terra prometida. Dentre esses espias estavam Josué e Caleb. E 10 desses espias, eles olham as circunstâncias, eles olham para a tempestade, eles olham para a sua dificuldade. Quando eles voltam, o aval deles é totalmente negativo em relação à terra prometida, porque lá existiam homens muito grandes, muito fortes, a qual eles supostamente não seriam capazes de derrotar. Porém, Josué e Caleb, eles tinham uma visão um pouco diferente da situação, sabe? Mesmo que Jesus ainda não tivesse nem nascido naquele tempo, eles olham para a promessa, que nossa promessa hoje é representada por Jesus, mas eles olham para a promessa. Entenda que quando eles entram na terra prometida, eles olham e dizem: será que não é justamente essa terra? Sabe? Eles olham os frutos da terra, eles voltam os olhos para o que é a promessa, eles esquecem as circunstâncias um pouco. Eles olham para aqueles homens grandes, fortes, bons guerreiros e dizem: fiquem um pouquinho de lado, fiquem um pouquinho de lado, porque o meu foco, ele não está em você, sabe? Josué e Caleb, eles voltam os olhos para a promessa de Deus. Eles olham: nossa, certamente essa é a terra que mana leite e mel, sabe? É o lugar que Deus nos prometeu. E aí, o que acontece? Eu vou explicar para vocês. Dentre toda uma geração, 2 homens israelitas entram na terra prometida, de toda a geração que vagou no deserto. E sabe o que acontece? Esses homens eram Josué e Caleb. Sabe? O que eu quero dizer é o seguinte: quando nós voltamos os olhos para a nossa promessa, quando nós voltamos os olhos para Cristo, não importa, e eu repito, não importa o tamanho da tempestade que está ao nosso redor, sabe? Ela passa a ser uma mera coisa a mais, sabe? Um mero aprendizado, porque nós estamos focados, e o que acontece é que nós vamos viver plenamente a promessa, sabe? E o que eu fico pensando é que muitas vezes nossas dificuldades nos fazem parar, mas entenda, como Pedro, que depois de ter passado a noite inteira sem conseguir pescar nenhum peixe, Pedro viveu a escuridão de toda uma madrugada e viu o sol raiar, e Jesus entra no barco de Pedro, e Pedro volta os olhos para Jesus, e no momento que ele volta os olhos para Jesus e ouve a voz do seu mestre, Jesus diz: Pedro, volte lá e lance as redes novamente. E Pedro, mesmo tendo sofrido a noite inteira, sabe? Pedro, mesmo devido ter passado aquela dificuldade toda, ele olha para Jesus e diz: mestre, a sua voz, ao seu comando, eu lançarei as redes, sabe? E o que acontece com Pedro é que ele tem uma experiência extraordinária. Pedro pesca tantos peixes, que ele não foi capaz de carregá-los sozinho no seu barco. E Pedro era um pescador experiente, sabe? E o lugar onde eu quero chegar nisso tudo com você é o seguinte: não importa se você pescou a noite inteira e não veio nada. Não importa se você passou a madrugada inteira chorando, sabe? Porque agora chegou amanhã, chegou a promessa, Jesus está no seu barco. Ouça a voz do Mestre e lance as redes novamente, porque onde você foi aflito, ali o Senhor te fará prosperar, sabe? Onde você caiu, onde foi sua dor, sabe? Ali o Senhor te fará cura. Não somente ser curado, mas Ele fará você curar outras pessoas. Entenda que onde moram as nossas dificuldades, onde mora a nossa fraqueza, é ali que o Senhor nos faz mais fortes, sabe? E se hoje
Você vive o momento mais difícil da sua vida. Talvez você que está aí esteja perdido. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você não ouça mais a voz dele. Talvez você se sinta distante. Você se sinta preso a uma situação que você não consegue vencer. Eu vou te dizer, volte os olhos para o Mestre. Sabe? Volte os seus olhos para Jesus. Ele está no seu barco. Volte os olhos para ele. Porque eu acredito que assim como os discípulos que viveram experiências extraordinárias e viveram a tempestade e depois viveram experiências mais extraordinárias ainda, e assim como Pedro que viveu dificuldades e depois viveu uma experiência extraordinária, você hoje que vive uma dificuldade, amanhã, debaixo da voz do Mestre, voltado com seus olhos para Jesus, vai viver experiências sobrenaturais que você não viveu ainda, sabe? E a questão é, nós precisamos estar preparados para vivermos o que nunca vivemos. Porque se hoje eu sofro o que eu nunca sofri, se eu batalho o que eu nunca batalhei, amanhã eu terei a vitória que eu nunca tive. Sabe? Eu terei essa vitória e a minha promessa, ela vem de Jesus. E, irmão, se Jesus te prometeu algo, tenha fé e bom ânimo, porque o Senhor zela pela sua palavra para que se cumpra. Sabe? E a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre tem um efeito. Ela sempre muda algo, transforma algo. Assim como Jesus disse, Pedro, vai, jogue suas redes novamente, sabe? E aquela palavra, ela não tem um efeito somente no coração de Pedro, mas em todo o oceano, porque peixes voltam-se para obedecer à voz do Mestre. Até a terra, o mar, o vento obedecem à voz daquele que te prometeu. Sabe? Então tenha fé e esperança e bom ânimo na sua promessa. E se você hoje está passando por muitas dificuldades, dê glórias ao Senhor. Se você está tentando ser fiel no muito, no pouco, dê glórias ao Senhor, perdão. Porque se hoje você é fiel no pouco, certamente Deus confiará a você o muito. Porque aquele que não é fiel no pouco, não pode ser fiel no muito. E logo, aquele que é fiel no pouco, o Senhor o abençoará, sabendo de sua fidelidade. Então, que essa possa ser uma palavra que entre no coração hoje. Não importa a dificuldade que você vive. Não importa a luta que você está travando hoje, seja ela uma luta espiritual muito forte, seja ela dificuldade física, financeira, não importa, porque Jesus está no seu barco. Então, simplesmente volte os seus olhos para o seu Mestre, aquele que te prometeu e que cumpre a sua palavra, e você verá grandes coisas acontecerem na sua vida nesse tempo. Amém?